A auriculoterapia ou auricupuntura é um dos chamados microsistemas da medicina tradicional chinesa. Dentro desses microsistemas, nós temos o microsistema do pé, chamado, quando nós utilizamos a acupuntura no pé, chamado de podopuntura. Nós temos o microsistema da mão, também chamado de manopuntura. Nós temos o microsistema do crânio, chamado de craniopuntura. Todas elas são diversos tipos de estímulos administrados nesses pontos. Então, o que é o microsistema? O microsistema é a parte que representa o todo. Então, dentro de todo o sistema energético, nós temos várias partes que representam o todo. Entre estes, a aurículo, ou auriculopuntura ou auriculoterapia, é o microsistema mais utilizado para tratamento. O que é a auriculopuntura? É quando nós utilizamos o sistema tradicional da medicina tradicional chinesa para tratamento. Os princípios são os princípios da medicina tradicional chinesa. E quando nós falamos de auriculoterapia, nós estamos usando os princípios um pouco mais da escola francesa, que é uma escola fisiológica, neurofisiológica de auriculoterapia. No Brasil, nós normalmente somamos as duas escolas, a escola francesa de auriculoterapia e a escola chinesa de auricupuntura. E com isso a gente acabou tendo uma escola brasileira de auricupuntura. É muito importante dentro do método nós realizarmos a avaliação. A avaliação ela é feita principalmente tendo como base, lógico, o histórico do paciente, a clínica, a queixa principal, e a partir daí nós realizamos uma inspeção no pavilhão auricular. Essa inspeção nós vamos observar dentro do pavilhão auricular, nas diversas áreas anatômicas do pavilhão auricular, a presença de alterações dermatológicas, tipo cravos, espinhas, descamações, nódulos. E um outro ponto importante da avaliação é a palpação. Então nós temos um objeto próprio, que é um palpador, e nós realizamos essa palpação em pontos do pavilhão auricular. Inclusive, o próprio objeto nos permite diagnosticar se a doença, se a patologia, se a disfunção energética ela é aguda ou crônica. Então, a partir da palpação, nós temos aí um conjunto de pontos auriculares que serão estimulados por diferentes tipos de estímulos. Dentre os diversos formas de estimularmos os pontos após a avaliação, nós temos as sementes, as chamadas sementes de mostarda. A semente de mostarda, a gente denomina mais a semente de mostarda a semente amarela. E a semente de vacária ou vacaria, que é a semente de mostarda já desidratada. Uma utilizada mais em disfunções energéticas crônicas e outras em aguda. Nós temos também as chamadas agulhas. São agulhas semipermanentes, que permanecem, como o próprio nome diz, por 2 ou 3 dias, estimulando o ponto auricular. Aí é uma das grandes vantagens da auriculoterapia em relação aos outros microsistemas, que é a permanência do estímulo por algum período de tempo após o paciente sair da sessão ou do consultório. Nós podemos também usar as chamadas agulhas filiformes, conhecidas mais comumente como agulhas sistêmicas, que também podem ser utilizadas no ponto. Nesse caso, a gente também utiliza, então, as mesmas agulhas utilizadas no corpo podem ser utilizadas no pavilhão auricular. Então, nós temos as agulhas chamadas agulhas filiformes ou agulhas sistêmicas. Temos também a utilização de ímãs, pontinhos de ímãs que podem ser utilizados. Temos estímulos de calor, a moxa, que é um bastãozinho aqui, um botãozinho, uma moxa botão, que é de Artemisia vulgaris. Essa moxa também ela tem forma de incenso. Nós temos também diversos tipos de pontinhos que são
dourados, pontinhos prateados, pontinhos de cristal, pontinhos de semente, pontinhos que representam o ouro, a prata, o inox. Isso são formas de produzir nos pontos efeitos de estimulação, que a gente chama de tonificação, ou de sedação da energia a nível dos pontos auriculares. Temos também as chamadas pastilhas bioenergéticas de Stipper, que são pastilhas de silício, que nós utilizamos nesses pontos também. Então, nós temos aí outro ponto importante, muito utilizado em algumas urgências, como por exemplo pacientes com hipertensão, nós temos as sangrias. Então nós utilizamos um estilete para fazer sangria, retirando ali do pavilhão auricular 1, 2, 3 gotinhas de sangue do pavilhão auricular do paciente, principalmente em casos de crises alérgicas, de hipertensão. Então nós podemos usar uma caneta como uma caneta de sangria para insulina, para pacientes com diabetes, e nós fazemos, utilizando o estilete, nós fazemos a sangria de pontos auriculares. Então esses são alguns dos principais estímulos e técnicas, né, que nós utilizamos em cada ponto auricular para mantermos esses estímulos além da consulta. A orelha é um pavilhão, o pavilhão auricular ele tem a representação que nós chamamos somatopsíquica do corpo. Então, por isso a orelha é um microsistema. Então, por exemplo, a área do lóbulo da orelha representa a área da face. Então, no lóbulo eu vou encontrar ponto nariz, boca, olho, dente, garganta. Já a região do antiélix é a coluna vertebral, então eu vou ter a parte cervical, torácica, a parte lombar, a parte sacro-coxígenas. Dentro das conchas, aqui essas regiões mais fundas, estão os órgãos, então o pulmão, como eu coloquei, o coração, o fígado, o rim, o baço, a bexiga, está tudo dentro dessas conchas. O sistema urogenital já está nessa região mais de cima, né? Essa região aqui, chamada de fosseta triangular. Então aqui eu vou ter pontos do útero, eu vou ter pontos do ovário, eu vou ter o próprio ponto Shenmen, que também em alguma escola é chamado de ponto do quadril. Essa região da cruz superior, porque eu tenho aqui o antiélix, né? Que é essa região mais alta. Essa região de cima se chama cruz superior do antiélix, que está aqui. Ela representa o membro inferior. Né? E aqui eu tenho a representação da coluna vertebral. Essa relação se dá desde a nossa fase embriológica. Então, desde do desenvolvimento do feto, à medida que o feto vai se desenvolvendo, a orelha, para a medicina chinesa, ela tem o mesmo formato que o rim. Então, nós temos uma grande representação somatotópica, né? Ou seja, topográfica do rim no pavilhão auricular.